Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediram-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou, quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 27 de março, que maravilhoso evangelho de hoje. São Lucas, capítulo 11, versículos de 14 a 23. O texto começa, e acredito que ficarei muito aqui nessa primeira parte. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Veja, há um espírito de mudez e que precisa ser libertado do meio do coração dos cristãos nos tempos de hoje. Há uma mudez para a verdade do Evangelho. Isso também porque muitas pessoas não querem viver a verdade e não estão procurando a verdade e por isso, claro, estão mudas. Mudas para a verdade do Evangelho. Quantas vezes nós, para querermos ficar bem com as pessoas, nós omitimos a verdade. E eu me lembro aqui que o Papa Bento XVI, numa das suas encíclicas, Caritas in Veritate, ele diz que a caridade sem a verdade é sentimentalismo. Palavras do Papa. A caridade sem verdade, ela não passa de sentimentalismo. Ou seja, que não se sacrifique a verdade por causa da caridade. Porque as duas coisas, elas andam juntas. Verdade e caridade. Verdade e amor são os caminhos do Senhor, vai dizer o Salmo. Verdade e amor são os caminhos do Senhor. Então, verdade e caridade, elas caminham juntas. Quantas vezes nós negociamos a verdade com medo de ficar mal com A, B, C ou D? Com medo de ser excluído do grupo? Com medo de o que vão pensar de nós? Meus irmãos, Jesus está nos convidando a expulsar da nossa vida. Nós sobre nós mesmos, nós temos essa autoridade de expulsar da nossa vida todo espírito de mudez naquilo que toca com relação à verdade. A verdade do Evangelho. Quantas vezes a gente passa a mão na cabeça das outras pessoas e não tem a coragem de sermos verdadeiros, de falar a verdade. Veja, não é à toa que Jesus diz no Evangelho de São João, no capítulo 8, versículo 32, ele fala algo muito importante. Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela é libertadora. E o finalzinho do Evangelho, Jesus está dizendo, quando um homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Essa imagem desse homem forte é o demônio, que tem aprisionado muitos filhos de Deus na mentira, no erro. A mentira de várias formas. Quantos irmãos estão, por exemplo, amarrados e presos na heresia?
outros na apostasia, outros ainda na feitiçaria, na bruxaria, em tantas outras realidades. Quantos irmãos estão aprisionados no erro? Essa é uma realidade. O homem forte, ele está lá guardando a casa, a sua casa. Quantas pessoas, porque deram uma abertura do coração ao mal, hoje o demônio, o mal, não quer largar essas pessoas. É o homem forte que está lá guardando aquilo que ele considera como propriedade sua. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nós somos propriedade de Deus. Nós fomos comprados por um preço caríssimo, como diz o Salmo 48. Esse preço que nós fomos comprados é o sangue de um Deus. É um sangue de um Deus jorrado todo no madeiro da cruz. Jesus, ele deu até a última gota de sangue por mim. Por isso o profeta Isaías, ele vai dizer no capítulo 43 que Deus, ele troca reinos por causa de nós. Jeremias 31:3 diz algo maravilhoso: de longe me aparecia o Senhor e ele dizia: amo-te com amor eterno e sobre ti estendi o meu favor. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas abalassem, o meu amor por você jamais se afastaria de ti. Nós somos propriedades do Senhor. Então esse homem forte, armado, que está guardando a vida, foi porque deram brecha, não porque ele tenha todo esse poder, porque quando diz a palavra, quando vem um mais forte, e esse mais forte é Deus. E aqui tem um ensinamento maravilhoso, que o mal, ele tem poder? Sim, seria uma tolice dizer que o mal não tem poder algum. O mal tem poder sim, mas aqueles que dão poder ao mal. Como Santo Agostinho diz, é um cão acorrentado. O problema é que tem gente brincando na toca do cão. O problema é que tem gente colocando a mão dentro da toca do lobo, entrando na casa do lobo. E aí, esse homem forte, o mal, que tem o seu poder, ele aprisiona os filhos de Deus. E no evangelho de hoje, Jesus está libertando um homem que tinha um espírito mudo, de mudez. Uma pessoa que estava aprisionada. Quantos irmãos nossos estão aprisionados, por exemplo, na pornografia? Estão aprisionados nos vícios? Quantas pessoas têm vontade, por exemplo, de largar o cigarro? Algo que sabem que mata. E eu não estou dizendo aqui que tudo é espiritual, mas eu estou dizendo que grande parte de muitas realidades é preciso uma intervenção de Deus, porque as pessoas estão cativas dos vícios, cativa de tantas realidades. Muitos irmãos estão presos a realidades e que não conseguem. Por exemplo, uma pessoa que está lá vivendo o adultério, que está vivendo a fornicação. Quantas pessoas não conseguem sair dessa situação? Aquilo vem com encantamento, né? Com uma roupagem bonita. Elas até querem, muitas dessas pessoas querem, mas elas não têm força. É preciso que esse homem mais forte, ele venha e ele liberte essas pessoas. E aqui veja que bonito. Então, diante dessa realidade, essa constatação que nós estamos fazendo a partir desse evangelho, o que nós precisamos fazer? Se encontrar com Jesus. Porque, meu irmão, minha irmã, aqui está o segredo da coisa. Quando nós nos encontramos com Jesus, aquele que o Filho libertar, verdadeiramente livre será. Essa é a palavra de Deus que garante. Então qual é a nossa missão? O nosso trabalho? Evangelizar oportuna e importunamente, como nos ensina São Paulo. Nós temos uma tarefa árdua e difícil de levar todos os nossos para o Senhor. Levar, não ficar assim, sendo chato, não é isso. Mas nós não podemos perder as oportunidades. E nós não podemos perder a oportunidade de causar oportunidade, de causar meios favoráveis, de levar essa pessoa até Jesus. Esse homem que tinha esse espírito desse demônio mudo, ele se encontrou com o Senhor. E a partir do encontro com Jesus, ele foi outra pessoa. Meu irmão, minha irmã, não existe nenhum ser humano, seja a situação que ele estiver vivendo, que se encontre com Jesus de verdade e ele continue a mesma pessoa. A palavra de Deus é muito clara e nos garante isso. Em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, ele é uma criatura nova.
passou o que era velho. Se a gente olha para o Evangelho e a gente vê a vida de uma Maria Madalena, que tinha saído 7 demônios, quando nós olhamos para a vida de um homem chamado Zaqueu, quando nós olhamos para a vida de um homem chamado Mateus, quando nós olhamos para a vida de um homem que era chamado de Saulo de Tarso e se torna o grande Paulo, pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente olha para um homem chamado Pedro, bronco, colérico, sanguíneo, e que se torna o primeiro Papa da Igreja, ora, está evidente que aquele que se encontra com Jesus, ele é uma nova criatura. Então vamos nesse Evangelho pedir isso, né? E veja, fica aí no seu coração e no meu coração essa missão de, claro, em primeiro lugar, nós nos encontrarmos com o Senhor e levarmos muitas pessoas a se encontrarem com o Senhor. As oportunidades estão aí. Deus tem suscitado encontros, Deus tem suscitado Rosário da Madrugada, encontros, retiros e tantos meios, né? Então vamos parar de perder tempo e vamos buscar e vamos investir aquilo que é o mais importante, o que é a primeira coisa nas nossas vidas. Tratar da nossa vida, tratar de estar com o Senhor e pedir que Jesus nos liberte. Se por acaso ainda tem alguma coisa na nossa vida que precisa de libertação, que a gente peça ao Senhor: Senhor, me livra disso, me liberte. Eu sei que o Senhor pode. Se tu queres, o Senhor pode curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.